noite. A graça e a paz esteja com todos vocês. E que Deus abençoe mais esse momento, mais esse tempo gostoso que nós vamos passar na presença dEle, aprendendo. Salmo 96 nos diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Amém. Louvado seja esse Deus. Que a gente possa entoar sempre louvores a esse Deus, porque Ele é o único digno de louvor, Ele é o único digno de adoração, o único. A Bíblia é muito clara nesse sentido. Só a Deus nós devemos louvor, só a Deus nós devemos glória, honra, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. A ninguém mais nós podemos dar glória, a ninguém mais nós podemos nos ajoelhar, só a Ele. A palavra dele diz que Ele não divide a glória dele com ninguém, com ninguém. A Bíblia é clara em dizer: muitos foram usados por Ele, muitas pessoas foram usadas, muitas pessoas são usadas por Ele até hoje, mas é Ele quem faz. Ele é o grande eu sou. Então a glória é de mais ninguém. Então vamos prontos e vamos nos colocar diante desse Deus, para que Ele possa abençoar este momento, que o Espírito dEle possa revelar a cada um de nós tudo aquilo que Ele quer que a gente aprenda hoje. Louvado Deus, maravilhoso, Deus misericordioso, obrigada, meu Pai. Obrigada pela Tua presença constante no meio de nós. Obrigada porque a Tua misericórdia nos alcança todos os dias. Obrigada, Pai, pela Tua perfeição. Obrigada porque a Tua palavra é imutável. Obrigada porque as Tuas promessas são cumpridas dia após dia nas nossas vidas. Pai, obrigada pela oportunidade, pela liberdade que nós temos de ler a Tua palavra, de buscar conhecer, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja de nós. Pai, às vezes não temos a dimensão do quanto isso é maravilhoso. Quando passamos a olhar as pessoas que se escondem para poder ter o mínimo de tempo possível, ó Pai, na Tua presença, nós vemos o quanto nós somos abençoados. Pai, que possamos sempre ter o nosso coração voltado, ó Pai, para o Senhor. Que possamos sempre manter as nossas vidas prostradas aos Teus pés. Pai, abençoa este tempo. Abençoa a vida de cada pessoa que vai ouvir esta palavra. Abençoa as suas famílias, para que o Teu poder possa alcançar a vida deles e fazer maravilhas. Pai, porque nós sabemos que o Senhor é Deus de promessa, mas o Senhor é Deus que cumpre todas elas nas nossas vidas. Nos abençoe, ó Pai. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz. E que todos os pensamentos que não forem, ó Pai, para o Senhor, afaste de cada pessoa. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Diz: cantai ao Senhor um cântico novo. A Bíblia nos manda cantar, a Bíblia nos manda louvar, a Bíblia nos manda engrandecer o nome deste Deus. E nós vamos fazer isso agora. Nós vamos ouvir uma música maravilhosa, que
Prestem atenção na letra dela, no que ela nos diz. Não consigo entender o que está acontecendo. Tenho orado há tanto tempo, mas não vejo nada se movendo. E angustiado eu pergunto: quando a minha alma grita, quando a minha cabeça abala, chego a pensar que não me escuta e comigo não se importa. Mas se estás me ouvindo, eu imploro, me
Deus que nos ama tanto, esse Deus que nos cuida tanto, louvado e exaltado seja teu nome, Pai. Oh Deus, muito obrigada. Nós temos aqui o Gilson, que está pedindo oração. Nós vamos orar agora, Gilson. O Gilson pede oração pela Cristiane Silva, Gilson Ferreira Dias, Dalva Fabiano Ladino. Gilson, Deus tem o poder de transformar tudo e todos. Tudo e todos. Às vezes a gente ora um dia, aí às vezes a gente fala, nossa, mas eu já estou orando. Tem um mês ou tem um ano. Eu vi pessoas que oraram anos, mas ele não é igual ao nosso. Então nós precisamos orar sem cessar. É por isso que a palavra de Deus diz orar sem cessar. O orar todos os dias, clamando Ele a mesma coisa, não significa que Deus não está nos ouvindo. A música ali agora diz, Ele nos ouve sim. Só que às vezes no silêncio dele, Ele está trabalhando. Então nós vamos orar pela Cristiane, pelo Gilson, pela Dalva. Deus, na tua misericórdia, na tua grandeza, Pai, visita essas vidas, porque nós sabemos que o Senhor é Deus de poder, o Senhor é Deus que age na vida, que transforma, o Senhor é o olheiro, e nós somos os vasos, ó Pai, as mãos, e quando necessário é, o Senhor nos quebra, o Senhor nos molda de novo, Pai. É isso que somos nas tuas mãos. E é isso que eu te peço neste momento, pela vida da Cristiane, pela vida do Gilson, pela vida da Dalva, que o Senhor nos dê libertação, Pai, porque isso só o Senhor pode fazer. Só o Senhor tem o poder de libertar as vidas, ó Pai, dos vícios, das investidas do inimigo, porque é através dos vícios, ó Pai, que o inimigo escraviza as pessoas. Às vezes ouvimos tantas pessoas dizer, mas não tem nada a ver, não tem problema. Os vícios, eles sempre nos afastam da presença de Deus. Pai, tenha misericórdia destas vidas, ó Pai. É o que nós clamamos hoje, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, sangue que foi derramado na cruz, derramado pela vida da Cristiane, derramado pela vida do Gilson, derramado pela vida da Dalva, derramado pela vida de cada um que está assistindo essa live. Que todos possam entender que este corpo não nos pertence. Este corpo foi comprado por um preço muito alto. O sangue de Jesus. Cada gota do sangue dele que foi derramado naquela cruz é pela minha vida, é pela vida de cada pessoa que nos escuta. Pai, que as pessoas possam sentir o desejo de serem filhos de Deus, porque criatura todos nós somos, mas só somos chamados de filhos, aqueles que se dobram na tua presença, aqueles que te conhecem, aqueles que te obedecem, e é no nome santo desse Jesus que eu clamo por libertação na vida destas pessoas e de todas as outras, ó Pai, que tem vício e que vivem escravos dos vícios, ó Pai. Tenha misericórdia, é o que nós clamamos, dobrados diante dos teus pés e no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Esse Deus nos ouve sempre, sempre. A Bíblia diz que as nossas orações são recolhidas em taças. Elas transbordam até a gente ouvir as respostas. Eu sei que às vezes as respostas de Deus são diferentes. Às vezes é o sim, às vezes é o não, às vezes é o espere. Mas Ele sempre nos ouve. Ele nos desampara. Nós vamos ouvir mais uma música. Essa música fala sobre o poder deste sangue.
Esse sangue que foi derramado na cruz por mim e por você. Esse sangue tem um preço valiosíssimo e nós somos preciosos. Precioso sangue, sangue de Jesus, no Calvário ele entregou. Alto preço de amor, sacrifício remidor, meu pecado perdoou. Uma gota do seu sangue é suficiente para mim. Mesmo assim verteu-lhe todo, me amando até o fim. O sangue de Jesus me restaura. O sangue de Jesus me fortalece. O sangue de Jesus me purifica, me torna aceitável a Deus. Jesus me justifica. O sangue de Jesus quebra as cadeias do meu ser. O sangue de Jesus abre o caminho que me conduz de volta pra Deus. Há poder, Como há poder. força e vigor nesse sangue de Jesus. A todo Há poder. sim, Através dele podemos ser transformados. confia no Cristo da cruz. É o único que nós devemos confiar. É o único que não falha, é o único que não erra. É esse Cristo que morreu por nós. Jesus me fortalece. Nos dá força para vencer. Jesus me purifica. Limpa do pecado. Me torna aceitável a Deus. Só através desse sangue que nós chegamos a Deus. Só através daquele sangue que foi derramado naquela cruz é que nós podemos chegar diante de Deus. Só através desse sangue que um dia veremos a glória deste Deus. Oh, Jesus, muito obrigada, meu Cristo. Obrigada por tamanho amor. Sem esse sangue nós jamais iríamos ter a salvação. O sangue de Jesus abriu caminho. Esse é o Deus que nos ama, é o Deus que nos deu cada gota do sangue do Filho dele. Como diz a música, bastava uma gota deste sangue para que fôssemos perfeitos. Bastava apenas uma gota de sangue para que todos os nossos pecados fossem lavados. Mas ele derramou todo o sangue dele. Toda a glória dele foi derramada naquela cruz por mim e por você. Hoje eu quero ler com vocês em Tiago 4. Nós vamos ler do 7 ao 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores,
E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Esse texto fala muito ao meu coração, muito. Mas eu quero meditar com vocês hoje os 4 verbos desse texto que nos levam à salvação. São 4 verbos. São 4 verbos que nos dão o direito à glória de Deus. O ser humano às vezes tende a complicar tanto que para ir para o céu é isso, que para ir para o céu é aquilo, que para ir para o céu tem que isso, tem que aquilo. Não. Nós vamos aprender hoje que nós precisamos exercitar esses 4 verbos que nós vamos estudar hoje. Existem tantas igrejas que colocam de uma maneira que parece impossível de chegarmos à glória de Deus. E em contrapartida existem outras igrejas que parece que é tão fácil. É simplesmente acreditar em Deus. Acreditar que Jesus nasceu, viveu aqui, morreu na cruz por mim e por você. Pronto. Eu conheci Cristo, eu fui batizado na igreja, eu canto, eu leio a Bíblia, eu estou salva. Não, não é assim. Não é tão complexo, mas também não é tão simples. Nós temos sim que exercitar certas coisas para que possamos ter a glória nas nossas vidas. Então, nós vamos aprender hoje esses 4 verbos. O primeiro que diz aqui, sujeitai-vos. Quando a gente vai lá no dicionário para olhar o significado da palavra sujeitai-vos, nós vamos achar 2 sentidos. Primeiro, estar sujeito a, que seria depender. Então, por exemplo, o homem está sujeito a Deus. Então, o homem depende de Deus. Então, a Bíblia nos diz que nós devemos depender desse Deus. A Bíblia nos diz que nós devemos estar sujeitos a este Deus. Nós dependemos desse Deus totalmente. Sem esse Deus, nós não somos absolutamente nada. Nada. Por quê? Se a gente parar para pensar da maneira mais simples, eu estou vivo, eu dependo da graça de Deus para estar vivo, porque a vida depende dele. É ele que nos dá a vida, é ele que nos tira a vida. Então, nós precisamos entender que nós dependemos desse Deus. Outra coisa, para nos mantermos vivos, nós também dependemos desse Deus, porque ele também é o dono da morte. A morte pertence a ele. O nosso primeiro e o nosso último dia está nas mãos dele. Então, nós dependemos desse Deus totalmente. Em João 15:5 diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. A Bíblia deixa claro, sem ele nós nada somos. Ah, mas tem tantas pessoas que não buscam esse Deus, tem tantas pessoas que não querem nem saber e prosperam e tem tantas coisas. Sim, sim. Mas a que preço? Qual vai ser o preço que essas pessoas vão pagar lá na frente por essa prosperidade sem Deus? Existe uma diferença do próspero em Cristo
e do próspero sem Cristo. Então eu quero ser próspera no meu Cristo. Então eu quero depender dele 100%. O outro sentido é sujeitar-se, é cumprir. O homem deve sujeitar-se a Deus. O homem deve cumprir a vontade de Deus. Então, eu dependo dele, mas eu tenho que cumprir a vontade dele na minha vida. Não é a minha vontade que tem que estar em tese. Não, a minha vontade, na maioria das vezes, ela não é boa para mim. Porque o nosso corpo, ele tende sempre aquilo que é mal. Sempre aquilo que é mal. Só um pouquinho. Filho, lá no armário tem remédio de dor de cabeça. Pode tomar. Um da cartelinha branquinha. Pega lá, paracetamol. Procura lá e traz pra mamãe. Desculpa, gente, mas o Pedro tá meio passando mal e ele só vai tomar um remédio. Então, nós temos que nos sujeitar à vontade desse Deus. Porque a vontade dele é boa, é agradável. Tudo que ele deseja para mim e para você é bom. Deus jamais vai desejar para o filho dele aquilo que não é bom. Não, ele só deseja aquilo que é perfeito para mim e para você. Às vezes acontece algo na nossa vida e a gente fala, mas eu queria tanto aquilo. Mas aquilo Deus não me deu, porque aquilo não seria bom para mim. Ah, mas eu tenho certeza que se eu ganhasse, a minha vida ia ser muito melhor. Não, às vezes você acha, mas Deus tem a certeza. Então, o primeiro verbo é sujeitar. Nós devemos depender e nós devemos cumprir a vontade dele, porque a vontade dele é perfeita para todos nós. Lá em Mateus 37:34 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Então, quando diz que eu tenho que me sujeitar à vontade desse Deus, que eu tenho que me sujeitar a esse Deus, nós devemos sim. Pode. Nós devemos sim nos sujeitar à vontade dele, porque ela é perfeita para nós. Nós devemos cumprir na palavra de Deus, porque ela é perfeita para nós. E aqui diz que não adianta você dizer eu te amo, você ficar recitando versículos. A gente tem visto tanto isso nas redes sociais, pessoas colocando tantas coisas no nome de Deus. Quando você olha a vida daquela pessoa, ela está muito longe de cumprir a vontade de Deus. Recitar versículos, ter Bíblias abertas dentro de casa. Eu já falei isso aqui um dia desse. Ter frases nos carros, consagrar o carro. Ah, porque foi Deus sendo usado para esse Deus. Isso é que é diferente. Eu preciso cumprir a vontade dele na minha vida. E a vontade de Deus para mim e para você é que vivamos uma vida na presença dele. É que vivamos uma vida plena nas mãos dele. É que estejamos completamente dependentes dele. Esse versículo, ele fala tudo. Porque às vezes as pessoas acreditam que amuletos podem nos salvar, que amuletos podem nos dar glória. Não pode, não pode. Só Cristo Jesus, só esse Cristo é capaz de transformar a minha vida e a sua. É por isso que o versículo diz, sujeitai-vos. Nós devemos nos sujeitar a esse Deus. O outro verbo que diz é chegai-vos. Essa palavra tem sinônimo de chegar perto, se aproximar, tornar próximo, aconchegar. Eu fico imaginando todas as vezes que eu leio esse texto,
Quando eu chego na palavra chegai-vos, eu fecho os meus olhos e eu imagino um abraço de Deus. É isso que é se acolher, se aconchegar nele. É isso que ele quer para mim e para você. Ele quer me dar colo, ele quer me dar abraço, ele quer cuidar de mim e de você. Porque se a gente é aconchegado nesse Deus, nós não somos capazes de vencer as coisas deste mundo. Nós não podemos vencer se nós não estivermos completamente dependentes da graça desse Deus. Então nós devemos nos achegar. Só que Deus, ele não chega em você e te abraça e te acolhe sem você querer. Ele espera você pedir o abraço. Não obriga a nada, nada. Deus jamais vai nos obrigar a nada. Ah, mas seria muito mais fácil se Deus obrigasse a gente a obedecer. Se ele tem todo o poder, Viviane, ele podia simplesmente todo mundo fizesse o bem. Assim como ele fez com Paulo, assim como ele fez com aquele endemoniado, ele transformou a vida. Por que ele não faz isso com todo mundo? O livre-arbítrio. Se Deus nos obrigássemos, não seria pela graça nem pela misericórdia, seríamos obrigados. E não é isso que ele quer. Ele quer pessoas, ele não quer robô. Deus não criou robô, Deus criou pessoas. Pessoas com vontade. Quando as pessoas começaram a entender que era impossível chegar a Deus, quando as pessoas começaram a pensar, é impossível obedecer às leis que esse Deus deu, ele mandou o filho dele aqui, para mostrar para mim e para você que é possível sim. Ah, Viviane, mas Jesus venceu porque ele era Deus. Aqui não. Aqui ele era homem. Aqui ele foi sujeito a tudo que eu e você somos sujeitos. Aqui ele passou por tentação, aqui ele passou por dor, naquela cruz não é mentira a dor. Ah, mas será que Jesus realmente sofreu? Deus não protegeu ele, não. Ele sentiu dor, ele sofreu, ele apanhou como ser humano, mas ele mostrou para mim e para você que se nos chegarmos ao Pai, nós podemos vencer. Nós temos toda a capacidade. Imagina que a gente precisa conhecer esse Deus. Eu preciso me aconchegar. Eu não posso chegar perto de uma pessoa que eu acabei de conhecer. Ah, um amigo me apresentou um outro e tal, e eu chego e abraço a pessoa e agarro a pessoa. Eu não posso. Eu preciso ter intimidade. Eu preciso conhecer essa pessoa. Eu me encontro com ela uma vez, eu me encontro com ela outra vez, e aí a gente vai conversando, a gente vai se conhecendo, a gente vai criando intimidade. Aí ele passa a não ser mais um conhecido, ele passa a ser um amigo. E quanto mais tempo a gente passar junto, vai chegar um ponto que a gente é aquele amigo que só de você olhar para o outro, você já sabe o que ele está sentindo, o que ele está passando. É essa intimidade, é esse achegar que Deus quer de mim e de você. É conhecer, é convivência, é tempo, é encontro com Ele. E como que a gente faz isso? Através da palavra dEle. É assim que nós conhecemos Deus, é assim que nós sabemos como que Ele fica feliz com o nosso agir ou não. É esse que é o chegai-vos. Então, esse é o segundo verbo. Lá em 2 Coríntios 15, 12 diz assim: este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e toda a Judéia e Benjamim, o Senhor, enquanto vós estáis com ele, se buscardes. Ele vai estar sempre com você, mas você tem que buscar. Você precisa buscar esse Deus. Ele está à nossa disposição, ele está ao nosso alcance, mas você tem que ir até ele. Ele não vai, você vivendo a sua vida do jeito que você quiser, ele vai lá e vai inculcar a Bíblia, tudo que tem na Bíblia dentro da sua cabeça. Eu preciso sentir o
desejo de conhecer esse Deus. Porque ele teve o desejo de fazer tudo para que eu chegasse até ele. Ele foi capaz de o filho dele morrer para que eu e você pudéssemos ter a chance de estarmos no céu com ele. Ainda a gente ainda quer que ele estale os dedos, que ele mude a minha vida, que ele mude a vida de todo mundo sem que eu queira. Não. Ele me ensinou como chegar até ele. Ele mandou o filho dele aqui para que eu tivesse a certeza do quanto ele me ama e de todas as maravilhas que ele tem para mim e para você. Mas a escolha é minha e a escolha é sua. Eu escolho me achegar a ele. Você escolhe se achegar a ele. Você escolhe o reino e não o mundo. Porque a Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, se eu me achegar ao mundo, se eu me achegar aos prazeres desse mundo, mais longe eu vou estar desse Deus. Mais longe eu vou estar desse aconchegar em Deus. Então, esse é o segundo verbo. O terceiro verbo é purificai, limpai. Essa palavra é muito clara. Ela tem um significado muito claro. Mas no dicionário tem um sinônimo dela que eu acho apropriadíssimo quando a gente fala de limpar o nosso eu, que é expurgar. Eu preciso expurgar o pecado da minha vida. Eu preciso expurgar tudo aquilo que me leva para longe de Cristo. E só Cristo pode me purificar. Só a única coisa que me purifica e que te purifica de todo o pecado é o sangue precioso de Jesus. É por isso que ele veio. Ele não veio à toa. Ele não morreu à toa naquela cruz. Ele morreu por mim e ele morreu por você. É por isso que o sangue dele é tão importante nas nossas vidas. Disse a música, eu preciso de uma única gota. Mas ele derramou ele todo para purificar os meus pecados, para purificar os seus pecados. Lá em 1 João 1,7 diz assim: se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Este sangue nos purifica. Quando eu estava estudando a palavra, a gente acha inúmeros versículos que falam sobre isso, sobre o sangue de Jesus nos purificar. Mas eu escolhi esse de João e eu escolhi Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue da aliança, que é dado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu quero que vocês observem uma coisa muito importante nesse versículo. Muito importante. Jesus diz: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. O sangue de Jesus não foi derramado por todos, porque não são todos que aceitaram ser comprados por este sangue. Então, este sangue foi derramado de muitos para perdão dos pecados. Porque esse sangue só vai limpar, só vai purificar aquele que buscar a presença desse Deus. Aquele que quiser que sua vida seja transformada pelo poder desse sangue. Não são todos. Jesus derramou o sangue dele lá na cruz. Jesus morreu na cruz. Então todos nós estamos salvos do pecado. Todos nós fomos purificados. Não. Só são purificados pelo sangue de Jesus aqueles que se achegar a ele. Aquele que se sujeitar a ele. Então, um verbo depende do outro. Eu preciso me sujeitar, eu preciso obedecer, eu preciso depender, eu preciso me aconchegar para que o sangue dele possa me purificar.
Ele não me purifica simplesmente pelo fato de que Jesus morreu na cruz. Não. Não. Eu tenho pena daqueles que creem que só o sangue derramado, que só o batismo, que só ler a Bíblia, que só achar que conhece Deus leva eles à salvação. Não, a salvação só vai vir para aqueles que buscam, para aqueles que se achegam a Ele, para aqueles que são purificados pelo sangue de Cristo Jesus. Esses terão a salvação, como diz aqui em Mateus. Esses terão, porque esses terão o perdão dos seus pecados. Nós jamais deixaremos de ser pecadores. Nós seremos pecadores enquanto houver sopro de vida em nós. Mas nós podemos buscar todos os dias essa purificação. E a única forma de eu buscar essa purificação é através da palavra de Deus. Eu só conheço esse Deus, eu só me achego a Ele e eu só consigo fazer a vontade dEle se eu conhecer a palavra dEle. Eu não posso chegar num hospital. Eu cheguei no hospital e eu vou operar alguém. Viana, mas eu vi um vídeo, um cara explicando mais ou menos como é que faz uma cirurgia de vesícula. Aí eu vou fazer. Eu não posso. Eu preciso estudar. Eu preciso me dedicar anos. Quem estuda medicina ou que já estudou medicina sabe o que é se dedicar àquilo. Eu conhecia um amigo que ele virava à noite, ele não comia, ele não ia a festas, ele não ia a nada, porque ele se dedicava àquilo ali que ele estudava, porque ele sabia que ficando noite após noite em cima de uma máquina de costura para ele ter um diploma. Ele se dedicou àquilo. Mas nós normalmente não nos dedicamos dessa maneira à palavra de Deus. Por que eu entendo que é tão importante para mim estudar, ser o melhor na faculdade, ser o melhor no meu emprego, ser o melhor em todas as coisas? Mas por que eu não vou ser o melhor em se tratando da palavra de Deus? Porque eu preciso estudar, eu preciso buscar para ser purificado, para ter a minha vida transformada. E o último verbo que nós vemos nesse texto: humilhai-vos. Gente, isso para mim é uma coisa das mais importantes. Eu preciso me humilhar diante desse Deus. Viviane, mas o que significa humilhar? Significa que Deus, ele pode desfazer de mim? Não. Humilhar alguém é uma coisa. Eu chegar diante de alguém que tem menos do que eu, ou que é menos inteligente, ou que tem um defeito, e eu desfazer, ou eu menosprezar aquela pessoa, isso é humilhar alguém. Eu preciso me humilhar a Deus. Eu preciso depender desse Deus. Eu preciso me ajoelhar nos pés desse Deus e falar com Ele: eu não sou nada. Eu não sou nada. Isso que é nos humilharmos diante desse Deus. Porque eu e você não somos nada. Se Ele piscar os olhos, nós estamos mortos. Se a graça dEle, por um segundo, sair diante de nós, nós somos o mais miserável ser humano. Então eu preciso falar com Ele. Tudo. O Senhor pode todas as coisas. Todas as coisas, e eu quero ser nada diante do Senhor, porque a honra é tua, o poder é teu, eu não sou ninguém. O dia que nós nos humilharmos na presença desse Deus, nós seremos engrandecidos. Porque só aquele que se humilha na presença desse Deus, só aquele que se dobra na presença desse na glória. Só quem se humilha na presença de Deus chega um dia à presença dele. Porque se eu me engrandecer nessa terra, porque se eu achar que
Porque se eu achar que eu me basto, eu jamais vou chegar diante de Deus. Eu acreditar que eu sozinha sou capaz de me livrar das coisas deste mundo, das tentações deste mundo. Eu sou miserável. Eu deixei por último. E eu quero ler com vocês primeiro, 2 Coríntios 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Esse versículo nos últimos tempos. Nós temos escutado tantas pessoas escrevendo isso em Facebook, em Instagram, no YouTube, nos carros, em todos os lugares, são camisa, boné, tudo. Se nos humilharmos. Mas não é só humilhar, não é só orar. Eu preciso me livrar dos meus maus caminhos. Aí ele vai me ouvir. Aí ele vai perdoar os meus. Ele vai curar a minha terra. Só recitar o versículo, só colocar ele em letras bonitas no Facebook, não vai fazer os seus pecados serem perdoados. Eu preciso fazer todas as coisas que me diz nesse versículo. Humilhar, orar, buscar a face dele, afastar dos maus caminhos. Aí ele vai me ouvir, ele vai me perdoar e ele vai curar a nossa terra. É isso que precisamos. Às vezes nós temos visto tantas pessoas morrendo por conta dessa doença. Nós temos visto tantas pessoas sofrendo. Mas é por isso. É porque as pessoas estão olhando parte deste versículo. Mas nós estamos orando, nós estamos nos juntando, nós estamos buscando, nós estamos clamando, nós estamos jejuando. Mas nós estamos nos desviando do mal? Nós estamos deixando de fazer aquelas coisas que pertencem aqui a este mundo e que a Bíblia diz que eu não posso? A Bíblia diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Realmente, o mundo está aqui. Viviane, mas Deus criou esse mundo para que eu vivesse. Quando ele criou lá o Jardim do Éden. Quando ele criou o jardim perfeito, aí era para a gente viver nele. Mas quando entrou o pecado, isso aqui não era mais o sonho de Deus para mim e para você. Por isso que Jesus disse: eu vou preparar o lugar. Ele está preparando para os filhos de Deus, para aqueles que se desviaram de caminhos maus. Então, nós precisamos muito olhar para dentro e descobrir se nós estamos nos humilhando, se nós estamos sendo purificados por este sangue, através da nossa intimidade e da nossa obediência. Nós precisamos olhar se nós estamos nos adaptando a esse Deus. Nós precisamos buscar se nós estamos nos sujeitando a esse Deus. Só assim nós poderemos, então, sonhar com a salvação. Eu deixei por último um pedacinho desse texto, que para mim é fundamental, quando diz assim: mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como que eu resisto ao diabo? Como que eu faço para resistir ao diabo? Tudo aquilo que você parar, que você pensar, no meu lugar, Jesus faria isso? Que você falar assim: não. Então se afasta daquilo.
Porque assim você vai estar se afastando do diabo. Você vai resistir ao diabo quando você manter a sua vida longe de tudo aquilo que pertence ao reino das trevas. No início nós oramos, porque o Gilson pediu oração por libertação. Nós precisamos entender que tudo aquilo que prejudica a minha comunhão com Deus pertence ao inimigo. Tudo aquilo que me escraviza. Ao viver um escravo é quem vive para Deus. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode sim. Nós podemos sim. Todas as coisas. A Bíblia ainda diz, tudo posso naquele que me fortalece. Agora resta saber se eu quero. Eu que conheço. Eu que entreguei a minha vida para Deus, eu consigo ter a percepção do que é a verdadeira felicidade. É diferente da felicidade que o mundo me oferece. Os prazeres que o mundo me oferece, os prazeres que o diabo me oferece, esses vão passar. Ai, mas nossa, não tem nada mais gostoso do que sentado aqui numa festa, beber até cair. A gente fica alegre, a gente dança. Lá no céu não vai ter isso. E aí, como é que fica? Se a sua felicidade depende das coisas deste mundo, como é que você vai ser feliz lá no céu? Lá não tem. Então eu preciso entender que aqui eu tenho que ser feliz no céu. E o que eu vou ter no céu? Presença de Deus, eu vou louvar esse Deus, eu vou cantar, eu vou absorver tudo que eu puder da graça dele, porque eu vou estar junto com ele. E o que eu vou ter lá? Eu vou ter sofrimento. Ai, essa vida na terra é tão boa você viver dia após dia sem saber se uma doença amanhã vai enterrar o seu filho. Sem você saber se amanhã ou depois essa doença que está aí vai matar um pai ou uma mãe, ou você mesmo. Isso é felicidade? Isso é lugar feliz? Não. Lugar feliz é lá no céu. Aquela felicidade é real. Aquela felicidade é verdadeira. Porque lá não vai passar. Essa daqui vai. A alegria que vocês tanto buscam às vezes nos prazeres do mundo vão passar. E o pior de tudo é que vão perder a salvação, vão perder viver com esse Cristo por coisas que também não tem no inferno. Porque esses prazeres que as pessoas buscam aqui na terra tem no inferno. Sabe por quê? Porque lá vai ter choro, ranger de dente, sede, fome, dor, sofrimento, angústia, é isso que vai ter lá. Vocês, às vezes, às vezes as pessoas estão perdendo tanta maravilha que Deus foi preparar para a gente lá no céu, por prazeres dessa terra, que você não vai ter no inferno. É isso que às vezes as pessoas não conseguem entender. Os prazeres que estão te afastando de Deus, os prazeres que vão te tirar a salvação, são prazeres que você não vai ter no inferno. Porque se você tivesse abrindo mão da salvação para continuar vivendo esses prazeres lá no inferno, a escolha era sua, mas você não vai ter nada de bom lá. Então por que insistir em viver longe da glória desse Deus? O dia que vocês experimentarem o que é a alegria da salvação, o que é a alegria da presença constante de Deus dentro de nós, do Espírito Santo habitando dentro de nós, vocês vão entender que não tem nada nesse mundo que se compare. Nada. Nem alegria em filho, nem alegria em marido, nem alegria em paz, nem alegria em dinheiro, nem alegria em poder. Nada se compara à alegria de fechar os olhos e imaginar diante de Deus, louvando o nome dele. Eu fico imaginando que
eu podendo tocar nele, eu podendo ouvir a voz dele. Oh, que todos nós possamos buscar esses 4 verbos para nos chegarmos à presença desse Deus. A minha vida, que Deus abençoe a vida de cada um que esteve aqui com a gente hoje. Que Deus possa nos mostrar sempre, sempre o quanto Ele nos ama e que a gente possa deixar Ele entrar. Convida esse Deus para entrar. Não é você que vai fazer as mudanças, é Ele. Só Ele transforma. Só Ele é capaz de mudar. Eu não posso. A única coisa que eu posso é me sujeitar a Ele, é obedecer, é me achegar, é me purificar com o sangue dEle e é me humilhar na presença dEle. Então que possamos hoje buscar isso, buscar para a minha vida, buscar para a sua vida, buscar para a vida da sua família, ensinarmos os nossos filhos cada dia mais na presença desse Deus. Os nossos filhos estão se perdendo. Os nossos filhos estão se perdendo para o diabo. Os nossos filhos da glória de Deus, porque às vezes nós não estamos ensinando. E lá na frente, Deus vai nos cobrar, não só pela nossa vida, mas pela vida dos filhos que Ele nos deu, que Ele nos confiou, porque eles não são nós. Confiou essas vidas para que nós pudéssemos cuidar. E o que é que nós estamos ensinando? Será que nós estamos encucando na cabeça dos nossos filhos essa palavra tão maravilhosa? Então que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa estar nas nossas vidas dia após dia. E nós vamos agora ouvir mais uma música. Uma música muito bonita. E eu quero que vocês prestem atenção nela. Que vocês ouçam essa música com muito amor e cuidado. Pode deixar que a mamãe põe. Pode continuar quietinho aí. É o autor da vida. Ninguém. Nós não somos capazes de mudar nada nas decisões deles. Nós não podemos mudar o nosso destino. Então, não colocar as nossas vidas aos pés desse Deus.
Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Nada pode parar esse Deus. Nada, absolutamente nada tem o poder de parar esse Deus. Ele sim, ele pode nos parar. Ele pode, deixa eu tirar aqui, isso aconteceu. Acho que eu tiro de cá. Acho que eu tiro de cá. Coloca o mundo, só um minutinho. Desculpa. Esse Deus é maravilhoso. Ele, nada, nem ninguém pode mudar as decisões dele. Então, já que nós não somos capazes de mudar nada, então eu tenho fé e certeza que a melhor coisa é nos colocarmos diante desse Deus para que a vontade dele seja plena nas nossas vidas, para que possamos buscar o nosso coração. Eu quero agradecer muito as pessoas que estão aqui conosco. Muito obrigada, Cacilda, sempre está juntinha aqui comigo. Fico triste porque agora a gente se vê tão pouco. Você é uma pessoa que eu amo muito, faz parte da minha vida. Que Deus continue te abençoando, abençoando sua família. Obrigada, César, Dona Glória, que hoje estiveram aqui comigo. Muito obrigada, Estefânia, que está sempre aqui juntinho de mim. Muito obrigada a minha filha Daiane, que está sempre comigo lá de longe, mas está sempre aqui juntinho. O Valdeci. Nós temos aqui a Tereza Caetano, que Deus te abençoe. Márcia Maria, o Gilson, que Deus continue te abençoando, Gilson. Abençoando as pessoas a quem você pediu com favor, mas creia, tome posse da bênção de Deus sobre a Cláudia Gonçalves, a Vilma Mascarenhas, muito obrigada. O papai, o Gabriel, a tia Rosângela, nós estamos aqui assistindo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que vocês possam exercitar esses 4 verbos. E que vocês possam buscar de verdade a face desse Deus. Não abram mão daquilo que Deus tem para você, por felicidades que vão passar. Não abram mão da salvação. Não abram mão de viver uma eternidade plena na presença desse Deus, por coisas que aqui nessa terra vão passar e que só te afastam desse prazer imenso. A Bíblia diz que a gente não consegue imaginar a maravilha que é tudo que Deus tem para nós no céu. Então, que nós possamos estar diante desse Deus,
e nos humilharmos e falarmos para Ele: aqui nós estamos. Faça das nossas vidas aquilo. E vamos falar com esse Deus agora. Deus, muito obrigada. Obrigada pela tua presença. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor está sempre do nosso lado. O Senhor está sempre nos fortalecendo. O Senhor está sempre, ó Pai, nos pegando pela mão. Ó Deus, nós agradecemos porque o Senhor é um Deus que cuida de perto. O Senhor é um Deus que é Pai, que é amor, que é misericórdia, que também é justiça. Mas nós também agradecemos pela tua justiça, porque a tua justiça nos faz nova criatura, porque a tua justiça nos transforma. Às vezes quando o Senhor puxa a nossa orelha, quando o Senhor nos põe de castigo, é onde aprendemos, é onde crescemos espiritualmente. Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor nos sustenta com o pão de cada dia, mas o Senhor nos sustenta mais ainda com o alimento para as nossas almas. Esse sim, Pai, é o que nós desejamos para as nossas vidas todos os dias, o alimento para as nossas almas. Pai, obrigada, porque o Senhor é a água, o Senhor mata a nossa sede, o Senhor, ó Pai, faz com que possamos beber cada gota da Tua palavra, Pai. Obrigada, obrigada pelo Teu sangue, Jesus, derramado naquela cruz, para que eu hoje pudesse ter a certeza que um dia me... Oh Deus, obrigada. Obrigada por este tempo, obrigada por esta liberdade de ler a Tua palavra, obrigada pela vida das pessoas que se dispuseram a estar aqui aprendendo da Tua palavra. Não é para ouvir a Viviane, mas é para ouvir a voz do Senhor, porque eu sou só um instrumento nas Tuas mãos. E muito obrigada por me usar, obrigada, Pai, pela oportunidade de ser usada pelo Senhor. Obrigada, obrigada pela minha família. Pai, abençoa a vida da minha família. Abençoa o Pedro hoje que está com dor de cabeça. Eu estou com a garganta bem inflamada. Pai, que o Senhor esteja restaurando a nossa saúde, que o Senhor esteja restaurando não só a nossa saúde física, mas a cada dia mais a nossa saúde espiritual, nos purificando. Ajude, Pai, a nos mantermos longe de tudo aquilo que nos ajude a resistir ao diabo. Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar ajudando nisso, para que ele fuja de nós, para que quando ele chegar perto de nós, ele possa olhar e falar: aqui eu não tenho vez, porque esse pertence a um Deus todo-poderoso. Oh Deus, o diabo sabe que ele já é derrotado, o diabo sabe que ele vai ser jogado naquele lago de fogo e enxofre, mas de raiva ele quer levar muitos e muitos e muitos junto com ele, mas que nós possamos, através da Tua palavra, convencer muitas pessoas que o Senhor é a melhor coisa, que o Espírito Santo de Deus possa convencer muitas e muitas vidas de que o diabo é mentiroso, de que ele engana, de que as vitórias que ele dá é tudo mentira, tudo vai passar. Só aquilo que ganhamos das Tuas mãos, meu Pai, é eterno, é verdadeiro, é isso que queremos, porque a maior vitória que podemos ter é ganharmos a salvação, é ganharmos a vida eterna, e é essa que o Senhor tem nos oferecido. Muito obrigada, Pai, muito obrigada. Esteja com todos nós, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso planeta, nos livre dessa doença, Pai, que tem tirado tantas vidas, que tem, Pai, feito tantas pessoas, famílias perdendo seus entes queridos. Nós sabemos que nada foge ao Teu controle.
Nós sabemos, ó Pai, que as pessoas são retiradas deste mundo no tempo certo, no tempo da Tua vontade. Então, Pai, tenha misericórdia de todos nós e que possamos estar pronto quando o Senhor voltar. Mas o Senhor não vai voltar só no grande dia. O Senhor volta todos os dias para aqueles que morrem. Porque quando a gente morre, a gente não tem mais oportunidade de mudarmos. Nós não temos mais oportunidade de ser transformado. E enquanto então tenha misericórdia, para que o Teu Espírito Santo de Deus possa nos convencer e nos mantermos firmes todos os dias na decisão de Te amar, na decisão de Te servir. Muito obrigada, Pai, é o que eu Te peço e Te agradeço no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês, de cada um que esteve aqui conosco. Muito obrigada mesmo. E que Deus abençoe a vida de todos nós.